Sempre tem alguém fazendo reação. Todo mundo lava do bom, basta olhar nas redes. Sempre tem alguém fazendo reação. Que não adianta fingir reprovação. Se não achasse importante, não reagiria ao careca Rubão. Os mais metidos chamam de react, mas Rubão segue tranquilo, fazendo a sua parte. Tem palavrão, tem sim. Tem emoção, tem sim. Mas a qualidade, nunca vi ninguém assim. Todo mundo na aba do Rubão, basta olhar nas redes, sempre tem alguém fazendo reação. E não adianta fingir reprovação. Se não achasse importante, não reagiria ao careca Rubão. Os mais metidos chamam de react, mas Rubão segue tranquilo fazendo essa parte. Tem palavrão, tem sim. Tem emoção, tem sim. Mas a qualidade, nunca vi ninguém assim. Deixe-me achar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Geoforça no ar. E trazendo a nossa análise diária e pontual sobre o que ocorre no planeta. Adentramos o último mês do ano e temos alguns pontos aí para falar com vocês. Esse programa aqui é uma homenagem ao meu sobrinho Gabriel, tá? Lá do sul da Bahia, norte de Minas. Ele não sabe se é do norte de Minas ou do sul da Bahia. Gabrielzinho, beijo do tio aqui, tá? Mais um advogado nesse país. O país só tem advogado. Vamos ver, mas esse é do bem, com certeza. Com certeza. Tá bom? Um abraço para você, filho. Acho que ele faz 25 anos hoje. Acho que, se não me engano, 25 anos. Tá? Tenho quase certeza disso. Acho que é meu sobrinho mais... não. O Gustavo é mais novo que ele. Tá. Então, é um dos meus sobrinhos mais novos. Graças a Deus. Ninguém puxou o tio. Oh, que maravilha. Que sorte. Gente, também trazendo aqui algumas notícias do Wellington. O Wellington, como todo mundo sabe, segunda-feira próxima, passada, deve ser, né? Deve ter sido isso. Como todo mundo, aqui não tem caixa preta, aqui não tem nada disso, aqui não tem frescura, aqui não tem babaquice. Então, o Wellington foi acometido de um mal súbito, um infarto violento, e passou por maus pedaços, mas de lá para cá o processo é lento, gradual e evolutivo. Nenhum dia foi pior do que o dia anterior. Foram quadros que foram evoluindo, e eu não queria ganhar do Bahia dele de hoje, né? Pelo menos um empate. Mas meu Flu é implacável, teve que ganhar dele. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas o importante é que ele recupere a saúde, recupere aquela garra, aquele brio, aquela vontade, aquilo que algumas pessoas carregam dentro dos olhos e todo mundo acha que nós somos todos iguais. Eu escuto toda hora esse tipo de questionamento e eu já falei, gente, eu não critico esse questionamento. Eu acho que vocês, como eleitores, como cidadãos, vocês estão, vamos dizer, saturados. Porque todo mundo tem a mesma conversa. Quase todo mundo. Tem honrosas exceções.
Tem honrosas exceções. Tem gente que pautou a sua vida pelo brilho, pela luta, pela guerra. Teve gente que teve tudo à sua mão, à sua feição, para fazer o que quisesse, o poder na mão, e nunca levantou um dedo para tirar um benefício disso. Brizola militou na política nacional da década de 40 até a década de 90. Foram 50 anos de vida pública. E as acusações contra ele são as acusações padrão de quem não tem nada para acusar. Comunista, 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 comunista e comunista. Foram todas as acusações que o Brizola teve. Nunca conseguiram envolver o nome dele em nada, porque ele nunca esteve envolvido em nada. Nunca conseguiram macular a sua memória, nada. A conversa, a mentira, o subterfúgio, tudo apagado com fatos. Brizola inventou o crime no Rio de Janeiro. Mentira, o crime do Rio de Janeiro já é pesado desde a década de 50. Não é fácil. Foi o Brizola que inventou o tráfico no Rio de Janeiro. Mentira, o tráfico no Rio de Janeiro começou na década de 60. Brizola passou a mão na cabeça de bandido, nunca passou a mão na cabeça de bandido. Brizola exigiu que a polícia atuasse como ela atua hoje. Atua hoje e existe uma falsa esquerda lutando contra essa polícia. Porque a polícia hoje, quando entra em campo de atuação, como entrou o BOPE outro dia, com maior respeito em relação a vidas humanas de civis, de pessoas que nada tinham a ver com o assunto. Tanto é que a guerra, a luta, foi colocada para o meio da mata. Levaram para lá. Tangenciaram para lá. Então, Brizola é aquele cara que 99% dos que falam no Brizola não sabem absolutamente nada. Escutam pelos professores de rock da vida, por esses direitistas canalhas, por bandidos de toda a espécie, vagabundos que se unem em torno de uma causa nobre, que é solapar o Brasil. Inclusive, tem muito ladrão de esquerda aí também. O PT, o Partido dos Trabalhadores, o governo atual, coalhado de bandidos. Temos aí o caso agora, mais recente, desse final de semana, a disfarçatez do primeiro nome aonde pululou no meio da imprensa que estaria envolvido com o INSS, o vice-líder do governo federal na Câmara, vai lá e compra com a maior disfarçatez. A situação, antes o roubo do dinheiro público era apenas uma ilação. Era apenas uma coisa... A gente falava que fulano era ladrão, mas a gente mesmo não tinha certeza se ele era. Sabe? Fulano é ladrão, Cicrano e Beltrano é ladrão. Mas não existia aquela convicção firme na gente. A gente acusava porque era nosso desafeto. Agora eles trabalham de uma forma para não restar dúvidas. Um pé inchado, um Zé Ninguém, um fudido, sem eira nem beira, que entrou para a vida pública provavelmente por ser incompetente na vida privada, por não ter carreira em lugar nenhum, uma revista que de uma hora para outra aparece com uma fazenda que significa o triplo de todos os seus bens declarados, que já eram muitos, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás para 4 anos atrás. A disfarçatez, a forma desarmoniosa, tá, e sem honra nenhuma do que está acontecendo, a falta de limites, leva efetivamente a talvez acontecer algo impensável nesse país, que é uma ruptura. É uma ruptura. É um quadro de ruptura. Nós estamos caminhando para isso, apesar de não termos autores para isso. Quem é autor? Ciro Gomes? Faça-me rir. Ciro Gomes é um moleque de recados. É um menino que está ali para fazer aquele papel dele, quebrador de vidraças. Mais nada, só sabe fazer isso. Quebrar vidraça e não construir porra nenhuma. Temos aqui uma esquerda, temos aqui uma direita, temos um modelo
Porque amanhã, você vai ter um raio-x do Brasil. Eu estou primeirizando as minhas lives temáticas para as segundas-feiras, aonde eu vou botar para vocês amanhã o raio-x do Brasil. Amanhã você vai saber quem é o Brasil. O Brasil que você vive. Depois disso, depois de ouvir tudo que eu tenho para falar de forma irrefutável, você escolhe. Você fica à vontade, você fica tranquilo. Você não vai precisar mais absolutamente nada. Você vai ser dono dos seus atos. Você pode escolher caprichoso, você pode escolher garantido, pode tomar vergonha na cara, você pode fazer alguma coisa, mas da minha live de amanhã em diante, não tem mais forma de você dizer que não sabia. Eu vou te contar, eu vou te mostrar, eu vou falar de novo, eu vou botar o dedo na ferida, como boto aqui agora. Acertei eu, acertei o Wellington, acertamos todos, Velasco, todo mundo que vem aqui, Rafael Machado, mas é que eu e o Wellington Calazans, nós fazíamos esse modelo. Fechamento de uma semana, abertura da outra, fechamento de um mês, abertura do outro mês. E aqui, sem medo nenhum, eu posso abrir para vocês, não estou aqui para lançar uma nuvem negra sobre a cabeça de vocês, mas 2026 será o ano das guerras, do fim do dólar e do arrasamento do Ocidente. 2026 não vai terminar como começou. Banho de sangue, acho pouco provável, porque os banhos de sangue já estão acontecendo. A invasão da Venezuela, pouco provável, mas o próprio estado de tensão, a própria arrogância, o próprio formato como um império decadente, como os Estados Unidos, a decadência em pessoa, como está na Europa, estados e países que mal conseguem controlar suas hordas internas. Você anda a Rússia inteira, anda a China inteira, e você não vê um morador de rua. O nome disso é ordem. O nome disso está escrito na nossa bandeira. Ordem e progresso. Nenhuma nação vai ter ordem e nenhuma nação vai em caminho, ao caminho ou no caminho do progresso, com cidadelas tomadas de drogados, de leis espúrias, de é proibido proibir, de manifestações libertas, criando um cenário dúbio, aonde não há controle nenhum, aonde o Estado só aparece para arrecadar, para roubar, para distribuir cargos e cacetadas. O cacetete come. É só para isso que o Estado aparece. Esse é o quadro do Estado atual que nós temos no mundo, não é no Brasil. O Brasil caminha a passos largos para esse processo, essa bestialização. Um país com 212, 215, 220 milhões de habitantes tem que arrumar um jeito de continuar funcionando com 80%, 85% desse pessoal numa miséria absoluta e irretornável. Atenção, você pobre miserável que está nesse bolsão de 85%, eu quero te dizer que só existe mobilidade social no Brasil digna de nota, de estatística, entre os totalmente desvalidos e miseráveis e entre os pobres sem futuro. É ali que há a mobilidade, é ali que andam os 40 milhões do Lula. Saem de um lado e vão para o outro. No final das contas, são miseráveis trocando de lugar com miseráveis. Dali para cima tem um pequeno extrato de Stephens. Talvez eu pertença a esse extrato de Stephens. Talvez eu seja um Stephen rebelde, efetivamente. Onde todo tipo de diversão é garantida. Eu sou quase um patrício, né? Seríamos nós os patrícios? Seríamos nós os patrícios? Pode ser. Talvez eu seja um patrício. Eu seja equiparado aos filhos de Roma. Os outros não passam de soldados miseráveis, pobres, desvalidos e toda a praga do universo.
Para isso, as 7 pragas do Egito foram colocadas no Brasil. Organizações Globo, futebol, no primeira etapa, narcotizante, igrejas neopentecostais, educação disruptiva e, por último, como cereja do bolo, uma abertura que eles chamaram de abertura louca, que nada mais é do que a entrega do Brasil e tudo que presta do Brasil na mão de meia dúzia de elementos que têm em suas mãos a função explícita de pegar os 85% de miseráveis e ultramiseráveis desse país. Eu criei a categoria dos ultramiseráveis, porque o cara que não tem onde morar, não tem o que comer, depende de sobras do Estado, de mendigagem, de porcaria, e vive num país rico como o nosso, onde magistrados, altas autoridades fazem o seu salário, onde o líder, o vice-líder do governo não tem o mínimo pudor de cara limpa, porque antes os ladrões se escondiam um pouco, agora não. Agora eles botam a cara, como o Flavinho Bolsonaro foi lá e comprou uma mansão que valia 15 milhões pelo preço de 6. E pior que ele não tinha nem dinheiro para os 6, mas ele comprou assim mesmo. Filo porque quilo. Filo porque nesse país eu posso fazer isso. O povo não tem mais a capacidade de cobrar absolutamente nada. Então, hoje no Brasil, nós temos um projeto de destruição do Estado, um projeto de continuidade tosco, vil, mal feito, que talvez, por sorte nossa, ou por algum acaso, venha a dar errado exatamente porque as pessoas perderam a mão. Eu vou contar para vocês um caso ocorrido numa unidade que eu trabalhava. Não vai aí maldade, porque não havia a intenção de dolo, e, além do mais, a Petrobras mantinha canais da Embratel alugados próprios. Mas a comunicação a bordo era deficitária na minha época. Você ligava para casa 5 minutos por semana, era tudo que você tinha. 2 vezes por semana, no máximo. Era onde você batia um papo com a família, perguntava se tinha morrido. Muitos vizinhos morriam, parentes morriam, você só descobria meses depois, porque ele morreu quando você tinha acabado de embarcar, e quando você desembarcou, a morte dele já tinha virado notícia velha. Uma vez eu entrei dentro do cemitério, dei de cara com a sepultura de um cara que eu conhecia bem. O cara quase pegou no meu pé. Eu tomei um susto terrível, tive que esfregar os olhos, e depois eu descobri que ele tinha morrido 2 dias depois que eu embarquei. Como foi uma semana, 2 semanas atribuladas, aconteceram mais alguns eventos na cidade. Quando eu voltei, era notícia velha e eu não peguei. Passei batido. Tá? Então, deixar para vocês aqui, efetivamente, o processo da grande farsa que a gente vive. Uma grande farsa que está aqui na nossa mão. Na nossa mão, na nossa cara, do nosso jeito. E simplesmente falam para você que está tudo bem. É o melhor dos mundos. Tudo vai dar certo. Fica tranquilo. É só seguir o nosso negócio. Porque na rua, como eu falei, são 2 grupos que se dividem. Um fingindo que luta com o outro, um brigando com o outro, mas não se aveste, não. Todos eles fazem parte do mesmo grupo. Hoje nós temos o Bolsonaro preso, o seu filho visitando ele junto com a mulher, preparando uma ópera bufa onde ele será o candidato. Tá? Alexandre de Moraes já deixou de ser o mauzão, já deixou de ser o cara mau, perverso, já liberou as visitas. Essas visitas lembram mais ou menos o Lula, só está faltando um tocador de tuba para colocar do lado do corneteiro e umas bandeiras de Israel ao lado, em contraponto, as bandeiras de Curitiba com a marcha da maconha, das vadias e de tudo que eu for. Só está faltando isso.
O resto, o script é o mesmo. O script é exatamente o mesmo, não mudou nada. Não mudou nada. Você é apenas usado, utilizado. As pessoas perderam o limite. Por isso que eu volto no assunto que eu falei lá atrás. Tá? Porque não era roubo, não era sacanagem. Alguém descobriu no setor de comunicações um ramal aberto de uma refinaria da Petrobras, aonde dava para falar com a sua casa de madrugada em linha aberta. Aquilo rodou no meio da peãozada e o cara passou a receita de bolo. Diz que assim, 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 entra em contato com a refinaria e você consegue. Foi um alívio para todo mundo. Foi um alívio. Porra, você conseguia falar 15 minutos, 20 minutos, o pessoal até o astral melhorou. Até que um belo dia, um cidadão que trabalhava com a gente, um alagoano, esperando o voo na sala de espera, onde tinham as 25 pessoas, supervisores da Petrobras andando para lá e para cá, o voo estava um pouco atrasado. O cara me pega o telefone de ramal, usava o telefone de ramal interno, pegou o telefone de ramal. Alô, meu bem, tudo bem? Aqui quem está falando é Zezinho das Candonga. Tá tudo bem aí? Tudo bem? Tá tudo legal? E ficou falando ali, as pessoas começaram a olhar, a reparar. O supervisor da Petrobras, do qual eu fazia parte da supervisão, e outros supervisores também, tá? Que sabiam do negócio, quieto, mas tinham os que não sabiam. Pegaram, você está fazendo o quê? Estava falando com a minha mulher. Como? Como? What? Como você está falando com a sua mulher? Daqui é impossível, isso aqui é um ramal fechado. Aí deu a risada, tirou a onda. Foram lá, fecharam os ramais e nunca mais ninguém falou para casa de madrugada. Não havia prejuízo nenhum para a empresa porque aquele canal era aberto. Aquele canal era alugado pela Petrobras. Era um canal alugado pela Petrobras. Não havia prejuízo, não havia dolo, ninguém fazia nada de sacanagem. Mas o sujeito esqueceu o seu limite e fez uma cagada que prejudicou a todo mundo. Então eu posso dizer para você, brasileiro e brasileira, quem segue meu canal, que leva a sério o que eu falo aqui com vocês, que só quem pode quebrar essa aliança maldita entre falsa esquerda, falsa direita, entre atores de quinta categoria como Lula, atores de quinta categoria como Bolsonaro, é a quebra dos paradigmas, é a quebra dos limites. É as pessoas simplesmente rompendo com os limites. Quando você rompe com os limites porque você acha que tudo está tão fácil como ligar para casa e ficar meia hora falando com a mulher, quando ninguém podia fazer isso, a ponto de se expor, porque o advogado do diabo ensina isso, o ser humano não tem limite. O limite do ser humano é o ocaso, é a derrota, é a destruição do seu próprio projeto. Quando o ser humano consegue destruir o seu próprio projeto, ele sabe que passou do limite. E é o que está acontecendo agora. O que nós temos hoje aqui no Brasil, para você ter ideia, calma que eu vou falar de 2026, o ano das guerras, o fim do dólar, o fim do Ocidente, provando para você que não adianta, não vem com conversinha de Canadá, não vem com conversinha de Estados Unidos, não vem com conversinha de meritocracia, não vem com conversinha de porra nenhuma, não. Fale a verdade, bote o dedo na ferida e veja a verdade. Na Rússia inteira não tem um morador de rua. Não tem um bolsão de miseráveis, tem gente pobre. Eu tenho alguns vídeos aqui sensacionais. Eu tenho um vídeo aqui, por exemplo, eu já estava atrás desse vídeo há muito tempo, da explicação, porque senão eu teria que montar o vídeo, gente, eu não tenho tempo para montar vídeo. A correria da vida não permite. O nosso canal, como eu falei, nosso canal é um canal pobre.
Aqui eu posso ser o âncora, eu posso chegar a falar, conversar, ir com sacrifício nos podcasts, mas eu não tenho condições de ficar editando vídeo, eu e o Christian. Poderíamos editar um vídeo, mas eu tenho material aqui de primeira. Tenho material aqui, por exemplo, falando do neopentecostalismo, essa praga, esse câncer que chegou no Brasil. Desde que esse câncer chegou no Brasil, a violência explodiu no Brasil. Ele é um dos fatores da criação da violência no Brasil. Não pense você, que é diferente. É a grande realidade. Então, esses fatores, todinho que você está vendo aí, o que doa quem doer, você junto tem o que você pode chamar hoje de farsas brasílias. O que é a farsa brasílias? Tá? O que pode estragar um plano perfeito? Eu vou te mostrar o que pode estragar um plano perfeito. O que pode estragar um plano perfeito pode ser um juiz que descobre que está acima de Deus e que não tem mais que dar obediência à sociedade. É a perda dos seus próprios limites. É o limite normal e plausível dado e doado e mostrado no filme Advogado do Diabo. Por que eu recorro ao filme? Porque é fácil você ver um filme. Filme é entretenimento. Filme é fácil de você absorver. Por isso que a gente tem que falar dos bons, dos que têm um conteúdo, uma mensagem efetivamente. Você vê, você assiste e você tem uma mensagem ali intrínseca. E ele fala disso, da vaidade humana, da capacidade do ser humano de destruir e acabar com a sua própria trajetória. Está tudo muito bom. Alexandre de Moraes, assim como o Moro no passado recente, já deixou de ser mau. Já liberou reuniões, visitas de Michele e Flavinho, para o circo não parar. Falta apenas um tocador de trombone, como eu falei, falta apenas bandeirinhas de Israel, em contraponto a um corneteiro pé nos culhões, e bandeiras LGBT e da liberdade da maconha. Já temos iconizados tudo isso aí. Tá tudo certo. Quem olha para a prisão de Bolsonaro e tem 10 centavos de memória vai descobrir que outro dia o Lula estava na mesma situação e que o Lula não tinha mais saída e que hoje o Bolsonaro não tem mais saída. O Bolsonaro é um boneco, está morto. O Lula outro dia era isso, mas o Lula deu a volta por cima, porque o Lula é o Lula. Não, o Lula não é nada. O Lula é aquele cara que é capaz de entregar aquilo que lhe pedem, como o Bolsonaro. O Bolsonaro fez isso com rara maestria, entregando o timão da economia brasileira na mão de Paulo Guedes, um quadrilheiro, um bandido, um criminoso de alta periculosidade, que fez o que fez, saqueou o Brasil, colocou boas empresas no nome do seu grupo, o seu grupo era um tamborete político, virou um banco enorme de investimento, de tudo que é trapaça e trambique, e você ficou batendo palma aí igual a foca de circo, brigando entre um lado e um outro. E daqui a pouquinho o ciclo se repete. As pessoas são personagens, aceitam, são pagas para isso, têm um tipo de penetração para isso. E assim você vai assistindo tudo como uma ópera bufa. Você vai assistindo tudo como uma comédia, aonde palhaço é você. Eu não faço live para atrair clickbait. Eu não faço live para atrair as pessoas, para fazer frases de efeito. Eu faço live para mostrar para vocês aonde está a verdade. E ela inexoravelmente está onde eu coloco o dedo. Você sabe por quê? Porque eu sou bom. Você achou que eu ia falar o quê? Que é sorte? Sorte é o caralho. Sorte é o cacete. Sorte não. É qualidade, é capacidade. É o que eu tenho. Como eu falei. Se eu falei que sou candidato e posso vir candidato, eu não nego. Quando você fala assim, você vai ser mais um ladrão. Então faça uma coisa, me coloca lá dentro. Me coloca lá dentro, faz a sua parte e depois me cobre. Eu assino registro em público e honro. Eu não sou desses desonrados. Se eu fosse desonrado na política, eu já estaria na política há 30, 40 anos. Há quase 40 anos atrás, eu abandonei a política porque me deu nojo.
Me deu nojo nos corredores do PDT, no segundo governo de Brizola, as pessoas se assassinando, se matando por causa de nomeações. Assassinato! Assassinato! Job Maia Salgado, delegado da Polícia Federal, brizolista, último diretor da Ilha Grande, foi assassinado na minha frente. Motivo? Míseras indicações em um município distante. Míseras indicações. Porque o cara queria, de qualquer forma, moralizar o serviço público e 4 ou 5 caciquinhos que estavam no partido já contavam, com favas contadas, com quadrilhas, com gangues. Mataram Job Salgado Maia, ou Maia Salgado. Essa turma venceu. Brizola teve muita culpa nisso. Não estou aqui para falar sobre esse assunto. Brizola teve muita culpa nisso, porque aceitou o bando de puxa-sacos que estava à sua volta, naufragou o país e acabou com a sua própria trajetória política. Ou seja, até o enterro de Brizola foi um ato deliberado e culpa sua. Ele não soube se cercar de boas pessoas. Ele não soube ter feeling. Ele trocou com facilidade o sujeito veemente com autoridade moral por um rato de esgoto qualquer que bajulava ele. Bajuladores se criaram à vontade. Tem aí Lupe, que herdou o partido, tem aí Marcelo Alencar, César Maia, entre outros. Os filhos do Marcelo Alencar, o Marcelo Alencar, todos eles ficaram milionários de berço, todos eles ficaram ricos e todos eles foram criados por Brizola. Um sujeito que, digo e repito, 100% honesto, mas não basta ser 100% honesto. Tem que ser 100% sagaz, tem que ser 100% malandro, tem que ter 100% de cancha, de rua, de malandragem, de putaria. Tem que conhecer a zona. Você não precisa frequentar a zona, você tem que conhecer a zona. Você tem que conhecer puteiro, você não precisa frequentar puteiro, mas tem que saber como ele funciona. É assim que você dá conta de um país. E é assim que acontece isso aqui, a Faça Brasílias. Por que eu estou falando isso? Porque estamos aqui diante de alguns fenômenos. O primeiro fenômeno de todos que nós temos hoje para falar para você é porque você ainda não fez um Pix. Porque com essa qualidade, esse conteúdo que você tem aqui, você não tem em lugar nenhum. E ainda leva a vantagem que eu não estou falando palavrão. Você pode levar para a vovó, para a titia, o sobrinho, para quem você quiser. Eu estou fazendo algo decente. Estou limpando exatamente para você poder difundir isso daí. Tá? Então, de cara, você já sabe isso. Não tem palavrão, não tem nada. Está tudo enxutinho, está tudo bonitinho. Tá? Mas a gente começa a semana, ou termina outra, mostrando a que ponto nós chegamos, como sociedade. Farei para vocês aqui que nenhuma sociedade que tenha suas ruas cheias de mendigos, que tenha suas ruas cheias de traficantes, que tenha sua rua cheia de viciados, essa sociedade não vai a lugar algum. Então a Europa não vai a lugar algum. Os Estados Unidos não vai a lugar algum. O Brasil provavelmente não vai a lugar algum, porque depende muito da nossa vontade. Mas nós fomos treinados, fomos invadiados, tá? Para isso. Vamos embora. Olha só, bonito para completar. Rubão, se o Bolsonaro atendeu toda a agenda econômica legal, porque ainda assim o sistema descondenou o Lula e tiraram o bolso de campo? Foi questão sanitária, a visita dele a Putin? Não, foram interesses que fogem ao meu e à sua compreensão. A quadrilha que estava com o Bolsonaro não era de agrado do resto da quadrilha. A única pessoa ali que era de agrado da quadrilha em geral era o Paulo Guedes. Tanto é que você vê que no meio de bilhões, no meio de articulações, se fala o nome de todo mundo, mas o nome de Paulo Guedes é sagrado. É uma cruz na boca. Não tem um ministro do Supremo que tenha coragem, culhão ou peito de falar o nome de Paulo Guedes. Por quê? Porque se fizer isso, cai no dia seguinte. Aí você vai ver o que é impeachment de ministro. Aí você vai ver a hora que um ministro do STF bater de frente, bater de cara com o sistema financeiro, aí você vai ver quem é que manda nesse país. Por enquanto, tudo é circo. Por enquanto, tudo é circo. A agenda neoliberal do PT é assim. A agenda neoliberal do nosso grupo é assim, caprichoso e garantido.
Um vai e liberta, outro vem e referenda. Tudo que eles fizeram necessitava do referendo da oposição. Agora está tudo referendado. Tudo que o Bolsonaro fez de agenda neoliberal foi referendado pelo governo Lula, que entrou logo a seguir, poderia ter feito alguma coisa, não fez nada, assinou embaixo e vida que segue. A sua vida já começa uma maravilha para o ser humano ocidental brasileiro, que já escolheram a mulher do ano. A mulher do ano no Brasil é Paris Hilton. Parabéns, uma salva de palmas para as mulheres, para as feminazes, para as feministas. Tá? Eu quero que todo mundo agora faça uma moção de aplauso, pode ser aplauso virtual, para as feministas. Vocês conseguiram. Vocês conseguiram, feministas. Vocês, ao chamar os homens de misóginos, de canalhas, de assassinos... Você tem um vídeo aí da Janja, Christian, que a Janja é campeã de falar português errado, erro de concordância, uma boçal, uma ignorante, mas também o outro dia foi numa votação super isenta, escolhida a mulher mais sensual do Brasil. Eu quero saber, tenho que bater um lero com o meu líbido para saber o que eu acho daquilo ali. Por que aquilo ali não encaixa no meu? Será que eu estou com algum defeito, com algum problema? Porque chamar aquilo ali de atraente, atrativo, uma mulher... Primeiro que a burrice não me atrai, e ela é burra. Ela é burra, burra. Uma pessoa que ostenta provas e títulos como ela ostenta, não sei se verdadeiros ou não, não cabe a mim, isso daí caberia ao local onde ela trabalhou durante mais de uma década, sem prestar concurso, por um QI, uma indicação, não sei, de alguém, também não sei como funcionou isso. Na hora certa vocês vão saber, pode deixar. É só cair em desgraça que vão lá e levantam tudo e trazem tudo empacotado para você. É assim que acontecem os escândalos no Brasil. Os escândalos no Brasil e em Brasília funcionam assim. Eles estão dentro do forno, prontos para ser usados. Estão dentro do freezer. É só descongelar, botar ali no forno de indução, 30 minutos está prontinho. Lindo. Basta jogar um parmesão por cima, umas ervas e, ó, lindo. Passado de janja ao molho pardo. Ou você acha que o passado de janja não está todo preparado para ser jogado na cara dos outros a hora que for necessário? Porque é assim que funciona Brasília. Brasília funciona dessa forma, desse jeito. Mas aqui vai a minha salva de palmas para as feministas que chamam os homens de desnecessários todos. Agora, a mulher do ano é Paris Hilton Copacabana Palace, Rede Ibis, a grande mulher de todo esse governo, de toda essa história recente do Brasil. Biologicamente não é uma mulher. Se ela quiser me processar, fique à vontade, porque biologicamente ela não é uma mulher. Daqui a pouco ligando, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo, eu não guardo medo disso. Desculpe, era para ter medo? Era para ter medo de processo? Ih, gente, desculpa, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu sei que eu estou dentro de uma falsa democracia e no raio-x do Brasil que você vai ver amanhã aqui, você vai saber quem é esse país. Você vai saber quem é o sistema político vigente no Brasil amanhã. Você vai saber quem é que manda nesse país de verdade. Como eu falei, eu estou desafiando algum ministro do STF, brabo, valente do jeito que é, colocar o nome de Paulo Guedes dentro de algum lugar. Tá? Então, nós temos efetivamente a mulher do ano, escolhida aí, não sei, pela Vogue ou por qualquer uma dessas. É a geração, é o retrato da nossa geração. Muita proteína. Muita proteína. Tem embutido, tem ovo, tem tudo. É muito desse cenário atual que nós temos. Então, o que acontece? Dito isto, eu falo para vocês que esse quadro aqui é permanente, mas o ser humano é impermanente. O ser humano é impermanente.
A impermanência é a figura do ser humano. E agora, nesse momento, nós temos algo interessantíssimo. Eu acho muito interessante o que está ocorrendo no Brasil nesse momento, que é a discussão de como se torce no Brasil. Torcida do Brasil, torcida brasileira. Como torcemos? Hein? Como torcemos? O último momento que nós tivemos falando sobre isso, por último, deixa eu não deixar de deixar aqui a homenagem às mulheres, mais uma vez, as mulheres que tacaram fogo no sutiã e disseram não precisar de homens. E hoje a mulher do ano não é necessariamente do sexo feminino. Assim também como um abraço para os negros que odeiam brancos, porque os negros que odeiam brancos e que veem na perseguição aos brancos uma luta contra o racismo, eu acho que vocês estão certos, sim. Vocês têm que pegar sujeitos como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio e jogar no inferno, porque eles são brancos, e continuem abraçados com Francisco Félix de Souza, Domingos Sodré, ou o Barão de Guaraciaba, Francisco Paulo de Almeida. Todos eles são negros igual a vocês. Vocês devem fazer estátuas para eles, tá? Vocês devem fazer estátuas para eles, porque esses três aqui eram proprietários e comerciantes de escravos, e eram negros. E os dois primeiros que eu falei, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, eram brancos igual a barriga de sapo e lutaram a vida inteira para que a ignominia da escravidão fosse acabada no Brasil. Cuidado, toda unanimidade é burra. Não faça de mim o seu inimigo preferencial, porque você pode ter um problema muito sério. Seja você negro, seja você mulher, seja você gay, seja o que você for. Me veja como seu aliado, porque eu venho aqui para discutir a sua condição como cidadão. Eu não quero saber da sua orientação, da sua opção. Eu não sei onde é a orientação, eu não sei onde é a opção. Não me interessa, não me diz respeito. Meu total respeito a você. Agora, senta aí na frente e vamos falar de geopolítica, vamos falar de política, vamos falar de condição econômica, de trabalho, de decência, de honra. A honra não está no meio das pernas. A honra está em outro lugar. A honra está no ministro do STF, que dá graças aos céus por ter sido indicado, mesmo não tendo a mínima capacidade para um dia passar por uma prova de conhecimento geral para ser juiz ou promotor. Todas as vezes que você tentou, perdeu. Que você tenha a honradez, a hombridade, que você seja homem o suficiente para respeitar o cargo, a liturgia do cargo. O nome certo é liturgia do cargo. É onde você respeita o cargo aonde você foi indicado. O cargo não é seu, você está. Você não é ministro do Supremo, você está ministro do Supremo. Você tem constitucionalmente, lá no artigo 102, se não me engano, uma pauta maravilhosa para você defender. Você tem um país inteiro para defender. E você vai para lá defender interesses seus mesquinhos, porcos, podres, sujos igual a você. Lixo. 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 O cidadão, o ministro do Supremo, que entra dentro de um avião para uma viagem continental, sim, porque é no mesmo continente, transcontinental é quando você vai de um lado para o outro. Os valores aqui no Brasil, na Europa, você atravessa 7 países. Você saiu daqui e foi para uma decisão num jatinho particular de um cara que tem interesses. E você, 3 dias depois, tem que deliberar sobre o caso dele. E você o faz muito bem. Que vergonha. Que vergonha. Eu iria a pé. Eu iria a pé
Eu faria igual a torcida do Grêmio. Eu iria a pé. Até nós iremos, para o que der e vier. Mas uma mácula para a torcida do Palmeiras, mas uma mácula para o cidadão brasileiro. Um ministro do Supremo que se torna tão baixo, tão ordinário, tão vil, ao ponto de entrar dentro de uma aeronave para pegar uma carona para assistir um jogo de futebol. Carona entre os ricos, entre os milionários, entre os bem-sucedidos, onde os interesses se avolumam. Que Brasil é esse? Que país é esse? O que você quer desse país? Qual o resultado que você quer disso aqui? Você aqui relativiza tudo. Eu, a hora que vejo o vídeo, eu estou botando aqui porque eu falo sempre, a hora que eu boto um vídeo do Sacani e falo que ele é um mentiroso, a hora que eu falo que ele não é cientista porra nenhuma, que ele vem para aqui cagar nos seus ouvidos, as pessoas tentam lacrar em cima de mim, tentam chegar para mim que tem o conhecimento real, factível, e falam que eu estou com inveja, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Não, eu quero um lugar onde você dê boas informações. Tem tanto técnico especialista aqui que eu bato a mão. Ricardo Felício, eu adoro ele. Eu adoro o Ricardo Felício. Que você pode não concordar com o que ele fala, mas ele fala com conteúdo, com sabedoria, com conhecimento. Richard Rasmussen, tá? Polêmico, mas ele consegue concatenar e colocar em cima da mesa o que ele está falando. Aí vocês, quando tem um mentiroso simpático que é colocado pelo sistema, eu não estou falando que o sistema foi lá e colocou o Sacani, porque ele é muito pequeno, mas colocou milhares de Sacanes. E criou uma cultura da idiotice, da imbecilidade, para que você não receba nunca conhecimento, para que você sempre seja um idiota, que você sempre aceite a mentira ou a relativização. Agora vai vir a turma do deixa disso e dizer que não tem nada demais. Não, claro que não. Eu tenho interesses diretamente numa ação que está dentro do Supremo, a ação 2 dias depois sai favorável e o cara viajou para outro país numa viagem que, se fosse paga do próprio bolso, custaria 10 mil, 15 mil dólares, fora disponibilidade, em jatinho, no mínimo 15 mil, 20 mil dólares. E vamos dizer que eles ficaram trocando receita. Eu já falei, ficaram trocando receita. Receita da nona. A nona mostrando como se faz um embutido. A receita que rolou ali foi de embutido. Embutido grosso, grande, cabeçudo, para colocar no meu e no seu rabo. Rabo do povo. Tá aí. Christian, coloca vídeo aí, por favor, para corroborar o que eu estou falando. O shampoo que eu uso Cara, a última vez que eu usei era o que tinha aí no negócio. Pergunta a sua mulher. Pergunta a sua mulher que eu peguei aí. Você não estava em casa? Eu usei daí mesmo. Hein, Rodrigo? Pergunta a sua mulher. O último que eu usei foi esse. Tá? O corno não está aí? Pode usar esse aí. Então foi o que eu usei. Nem me lembro. Pode colocar o vídeo aí, Christian. Perfeito? É aquela que você não espera nada de ninguém, só de você. O dia que você perceber que só tem você para contar com você, lógico, existem pessoas que vão estar te apoiando, te ajudando ali, mas no final do dia é você com você. Então, quanto menos expectativa você tiver, mais feliz você vai ser. Quanto menos você se importar, mais feliz você será. Um bom recado para você aprender o que é a vida. É isso aí mesmo. Tá? É a mesma coisa. Tá? Nós temos aqui alguns vídeos aqui, o Christian também tem separado. Isso aí é só para uma autoajuda, para você se colocar. Nós temos vídeos aí, Christian, do nosso querido, amado
Bem, esse do Kim Kataguiri tá brincadeira, né? Esse do Kim Kataguiri tá brincadeira. Tem um vídeo aqui do Kim Kataguiri que é absurdo. É absurdo e tá aqui. Você está defendendo o Kim Kataguiri? Não. Eu boto de qualquer um no ar. Eu já falei. É difícil. Eu botei outro dia do Paulo Pimenta, mas você não falou a favor do Paulo Pimenta. Como é que eu vou falar a favor do Paulo Pimenta se o cara entra querendo calar a boca dos outros e dizendo que todo mundo vai engolir, vai ser processado, e isso e aquilo, querendo ganhar no berro? Ao invés de falar assim, o rapaz é inocente. Se ele é inocente, eu quero saber. Vamos embora. Vamos para a inocência. Presunção de inocência. O Lulinha é inocente, não tem nada a ver com nada. Bem, o pai do Lulinha, tá? Por que, Rodrigo? Não é só eu que lavo a cabeça com seu shampoo, não? O pessoal do MBL também faz isso? Caralho, tu é cliente preferencial? Tu é cliente preferencial? Porra, eu vou falar com o pessoal lá. Todo mundo? Cacete. Você tem carteirinha? Eu carimbo. Você já deu para ver, bicho, que não tem a mínima chance de um cara com a inteligência igual a sua tentar me sacanear. É impossível. A diferença de QI nosso é tão grande, é um abismo tão grande, que não há condição. Toda vez que você falar, você vai se fuder. Porque é assim, o cara tem que saber que é burro. O cara tem que saber que é incapaz. O cara tem que saber que é inferior intelectualmente ao outro. Então não adianta tentar sacanear. Então é o seguinte, o Lulinha é filho de um cidadão devotado brasileiro, sério, correto, né? Sério, correto, cumpridor dos seus deveres e que não deixou de ser pobre mesmo sendo presidente da República. O nome desse personagem se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu, que ainda tenho dupla cidadania, ainda dá para me livrar em algumas coisas, mas eu queria saber como é que alguém vai para a Espanha logo no momento que explode o negócio do INSS. Ele não está lá há 2 anos. Ele está lá desde agosto, exatamente quando a merda fedeu. E ele está lá vivendo de quê? Vive de quê? Porque viver em outro país, numa capital de outro país, precisa de grana. Mas, efetivamente, na América Latina, principalmente, depois de um certo patamar, ninguém pergunta de onde vem o dinheiro. Parece que o cara alçou a vida pública e, daquele momento em diante, não existe mais problema com dinheiro. Ele viaja, ele se hospeda, ele anda para cima e para baixo. Tudo aquilo que me acomete, o cara chega para mim, Rubem, você tem condições de fazer um podcast lá em Belo Horizonte? Não, não tenho, bicho. Não tenho, porque eu não tenho dinheiro para gastar R$2.000 para ir lá parar minha vida 3 dias para fazer um podcast. Adoraria, mas eu não tenho. Mas tem cidadão que tem. E diz que odeia burguês. E diz que tenta caçar os burgueses. Andam o dia inteiro para cima e para baixo. Ah, porque eu dei uma casa para minha mãe. Ah, porque eu dei isso para minha mãe. Deu como? Com que trabalho? Vindo da onde? Da onde veio o dinheiro? Vou deixar para o Flávio. O Flávio soltou os bichos, deixa ele. Da onde veio o dinheiro? Como se paga isso? Da onde vem isso? Brasília, amanhã você vai saber o raio-x do Brasil. Se amanhã você sair daqui para votar no Lula e no Bolsonaro, você pode deixar de existir como ser humano. Ah, vou votar no Rubão. Não precisa votar em mim, não vota em ninguém. Faça alguma coisa para mudar o teu país, porque o teu país está acabando. Eu ainda não entrei na zona geopolítica, não, gente. Eu estou só falando de política nacional, que está fedendo demais. Tá? Não, foi só uma brincadeira, um carinho.
Rubem, você acredita que quando aquela desgraça da União Soviética... Me explica aí, desgraça da União Soviética. Vamos embora. O comunismo foi enterrado. Vamos embora. Me explica aí para mim. Tales dos Santos. Eu estou querendo aprender. Eu quero aprender porque eu acho que eu não sei nada. Eu acho que eu não sei nada de geopolítica, eu não sei nada de direcionamento, de controle do mundo, eu não sei nada de nada. Cheguei aqui agora e eu quero que você me diga qual foi a desgraça da União Soviética. Conta para mim. Conta para mim. Mas, por favor, não tenta recitar o History Channel, que é a única coisa que você viu na vida. Tá? É a única coisa que você viu na vida, porque vocês não conseguem ler. Então tem que ver. Bora. Conta para mim. A desgraça da União Soviética. Estou doido para aprender. É o que eu quero aprender para passar conhecimento para os outros. Porque eu aprendendo, eu faço isso aí. Bora, Thales, me diz aí. A desgraça da União Soviética. É uma desgraça, certo? O comunismo foi morto e enterrado? Foi morto e enterrado. Aí eu pergunto para você. Se o comunismo foi morto e enterrado, por que isso aqui não virou um paraíso? Esse caralho não virou um paraíso? Por que essa buceta desse planeta não virou um paraíso? Se essa porra tá toda na mão de vocês, seus bandos de neoliberais, filhos de uma puta, canalhas, mortos de fome, miseráveis, comedores de lavagem, fudidos, que não têm dinheiro para fechar o mês, vivem como escravos, sonhando em ganhar no tigrinho. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Por que é que isto aqui não está um paraíso? O comunismo acabou. Por que é que 30 anos depois isso aqui não está uma maravilha? Porque o governo que está aí é de vocês. O poder que está aí é neoliberal. O que o Lula faz é pagar 15% de taxa Selic. País comunista paga zero. Zero. Então me pergunta aí, me diz aí como tá. Conta aí para mim. Quantas vacas você tem a meias? Como é que foi a sua vida? Como é que tá a sua vida? Como é que tá? Um mar de rosas? Uma maravilha. Vocês derrubaram o comunismo. Acabaram com o comunismo. Parabéns. Vocês são os vitoriosos. E quem acreditou em vocês também ganhou junto. Vamos embora. Me conta aí o que é. Acabou a maldita União Soviética, a qual todo russo, porque a União Soviética, 85% dela é na Rússia. Todo russo tem saudade da União Soviética. Deve ter sido muito ruim, né? Deve ter sido muito ruim, porque todo mundo tem saudade. Incrível, né? Mas você assiste History Channel, você assiste filmezinho de canalzinho americano, você assiste o Rock dizendo que você é subdesenvolvido, você é ignorante e boçal, porque você não pode passar perto de uma praia, você é lixo, você é um chimpanzé. Ou então você escolhe isso aqui, bota aí, Christian, o print daquele canalha do Rogério, Anitta Bilian, aquele canalha. Tu é um canalha, rapaz. Você tem que ser denunciado por racismo. Tá? Eugenista, racista, preconceituoso. Você não representa a raça do seu povo, não. Seu povo sofreu, de verdade. Coloca o banner desse bosta antes do vídeo do Kim Kataguiri. Bota aí. Seu Rogério Anitta Bilian. Graças a Deus, Deus escreve certo por linhas tortas. Me afastaram dessa merda. Não é à toa, não. Ele respondeu uma pessoa, essa pessoa tem zero inteligência. Eu quero que a Rússia se exploda. Até aí é problema dele. Nunca escutei uma porcaria desta. Os armênios são um povo muito mais antigo que os russos. Isso na cabeça doentia dele, né? Já o Azerbaijão é uma invenção de máfias sedentas por óleo, um país habitado por nômades das cavernas da Mongólia, arrancadores de cabeças bárbaros e com zero cultura. Quem tem zero cultura é você, ou seu comedor de bosta. Seu bosta. Você é um bosta. Você é um bosta. Você tem que responder sua Maria da Penha. Não é aí que você é bom. É aí que você é bom. Não vale um peido. Você não vale um peido. Você não vale um peido como ser humano. Você não vale bosta nenhuma. Você é uma vergonha para a sua raça.
que eu tenho o maior respeito, o sofrimento do povo armênio, tenho o maior respeito. Agora, você é um preconceituoso com ares de nazista. O que você prega aí é nazismo puro, na essência. É esse o tipo de brasileiro que tem aqui. Eu vim de fora, a minha família veio de fora, mas eu honro esse país aqui. Na minha casa não se fala outra língua, não. Se fala português. Eu aprendi a falar espanhol porque eu quis sozinho. Meu pai e minha mãe sempre me obrigaram a falar português. Quem quiser fazer um pix para ajudar o canal, para a gente continuar falando e disseminando verdade, coloca aí o vídeo do Kim Kataguiri mostrando mais uma fraude absoluta desse governo. A partir de amanhã, e atenção, este canal não tem a mínima intenção de pedir um voto para Flávio Bolsonaro. Tem aqui para dizer que é o seguinte, que tudo que você está vendo aí é uma farsa, é um cenário onde todos estão envolvidos até o pescoço. Não se deixe iludir por isso. A partir de amanhã, depois da minha aula de amanhã, vai ser aula, Brasil passado ali para um raio-x. Você tem que sair dali e falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Como nós vamos botar o vídeo aqui do senhor Dias Toffoli, o torcedor perdido, o torcedor do Palmeiras, que foi para outro país, voando nas asas da Panair? Ah, não. Nas asas do advogado amigo. Depois é só botar segredo. Se eu fosse presidente, eu ia pegar esses segredos todinhos, eu ia fazer um mural, eu ia fazer um cordel de um lado e um cordel de corda para pendurar vocês do outro. Porque eu ia fazer isso. Eu respeito a lei, mas a lei pode ser mudada. Vocês têm que ser pendurados em praça pública. Tem que ser evento. Hoje vai ser enforcado fulano, ciclano e beltrano. Vai ser enforcado seu prefeito, seu vereador, seus secretários, seu presidente disso, seu presidente daquilo. É isso que tem que faltando aqui. Uma limpa. Depois de julgado. Tá? Bota o vídeo aí, Cristian. Da União está defendendo os descontos de aposentados por parte das associações. É isso mesmo. Aquele instrumento que permitiu que um dos maiores escândalos de corrupção da história do país acontecessem está sendo defendido agora pela Advocacia Geral da União, sob o comando de Lula. Aliás, na figura do senhor Jorge Messias, que agora quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, está defendendo abertamente, juridicamente, a constitucionalidade e a manutenção dos descontos associativos. É esse o nível em que a gente chegou. A Advocacia Geral da União não só ajudou a firmar aquele acordo que prejudicou milhões de aposentados, impedindo que eles recebessem indenizações por danos morais, mas também agora está defendendo a manutenção dos descontos associativos que permitiram que tantos idosos, tantos pensionistas fossem roubados no nosso país. Isso é absolutamente inaceitável e só reforça aquilo que eu disse. Se o Senado aceitar a nomeação de Jorge Messias, essa vai ser a maior desmoralização do Congresso Nacional desde 1988. Você não precisa gostar do Kim Kataguiri para olhar a manobra que o governo quer fazer. Ou seja, a porta da roubalheira que fez o maior roubo da história do Brasil. Já é um absurdo alguém poder entrar na sua conta, fazer. Eu tive que cancelar um cartão de crédito, porque eu caí num golpe de um débito continuado, acho que foi de celular. Eu quero cancelar, você não pode cancelar. Eu não podia cancelar o crédito que estava lá. E a menina que me atendeu, muito gente boa, virou e falou assim, Rubem, o senhor pede o cancelamento desse cartão que eu emito outro. Eu fiquei 10 dias sem cartão de crédito, fui lesado nisso aí. Fiquei 10 dias sem cartão de crédito e emiti um novo cartão de crédito para anular aquele. É isso que esse governo que está aí quer que continue. Olha o absurdo.
Olhem o absurdo. Olhem o absurdo. É isso aí, olha. Deixa-me ver aqui. Governo Lula zera imposto de importação para mineradora de Bitcoin. Eu queria saber quais são os insumos básicos de uma mineradora de Bitcoin. Como diz o meu amigo Chico, é um incentivo à produção de golpes. Parece que esse governo vai se especializar. Assessor de Pacheco atuou em venda de fazenda para pivô da fraude do INSS. Meu Deus do céu. Toffoli foi a Lima em jato privado com um advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. Palmeiras é merda perto da gente. A capacidade que a gente tem de perder ganha de qualquer um. Christian, coloca esse vídeo altamente dignificante que eu te passei às 11h33. Eu não gosto de balbúrdia, eu não gosto de baderna, eu gosto de respeito. Mas esse vídeo é altamente edificante e mostra o limite que o ser humano, essa daí, conseguiu efetivamente vencer os limites. Mas a sociedade nossa mantém a cabeça baixa. Coloca aí. Essa senhora ficou 15 dias sem luz, imagina, 15 dias sem luz no Rio de Janeiro. E ela tomou essa atitude que está aí. Coloca aí. Essa senhora é um dia de fúria. É quando aquele patamar de baixo que eu falei dos 180 milhões de brasileiros que nunca na sua vida vão sair daquele quadrado entre uma movimentação, entre a miséria absoluta e a miséria relativa, vão poder sair, porque ela está condenada. Ela está condenada pelo ministro da Justiça, ela está condenada pelo magistrado, ela está condenada pelo procurador, ela está condenada pelo vereador, ela está condenada pelo governante, ela está condenada por todo mundo. Essa mulher simplesmente teve um surto. Tá? É o que deveria ser feito. Exatamente. Para doido, doido e meio. A gente caminha em direção a isso porque as pessoas perderam simplesmente a estribeira. Eles não têm mais limite. Não existe mais limite. Não existe. E para quem acha... Espera aí. Coloca esse vídeo aí das 9h55, que a gente vai dar uma destilada e passar esse daí, que é o último vídeo que a gente passa antes da gente entrar no conteúdo internacional. Passa esse vídeo, que é para passar um pouco de raiva. Não saiam daí. Exatamente, Marcelo. Já tem gente fazendo isso. Não caia nessa. Você tem como se neutralizar disso. Não funciona. E se eu te falar que tem uma empresa socialista de sucesso? Mas e o Lula? E o PT? Calma, militante. Eu vou explicar. Mondragon é um grupo empresarial
Mondragon, tá? Mondragon é um grupo de empresas do País Basco. Tá? Eu estou atrás desse vídeo há muito tempo e eu peguei ele aqui, eu tinha vontade até de fazer esse vídeo, porque é um exemplo de cooperativização que dá certo, vertical, inteligente. Atenção, não tem ninguém em casa ganhando sem trabalhar. Atenção, o presidente da empresa não ganha a mesma coisa que o varredor. Atenção, isso daí é a realidade, o que é um mundo mais justo. Um mundo mais justo é onde todo mundo tem um salário digno, que eu sempre falei, e quem tem mais capacidade ganha mais, sim. A meritocracia existe, sim. E existe no comunismo, sim. E existe no socialismo, sim. Tá? Portanto, assistam esse vídeo. Tá? Eu sei que esse pessoal que está fazendo esse vídeo, é claro que depois vai lá para o Lula com 15% de juros, achando que o Lula é a solução de alguma coisa. Não, não é. Mas a parte que eles falam da Mondragon é muito válido e interessante e coloca os pingos nos is. A mania que os Estados Unidos e esses lugares criaram de super-heróis, super-homens, que não são mais empregados. O cara que ganha milhões por mês não é mais empregado de nada, de ninguém. 6 meses de trabalho, não precisa trabalhar para mais ninguém. Tá? Então, coloca aí, Christian. Tá? Vou colocar aqui. Na Espanha, mais precisamente no País Basco, possui 95 cooperativas, composta de bancos, companhia de seguros, construtoras e até supermercados. E é muito conhecida por suas ideias socialistas. Com um faturamento anual de 11 bilhões de euros, eles têm uma regra muito interessante. O empregado que ganha mais não pode ganhar mais de 8 vezes do que o empregado que ganha menos. Para efeito de comparação, o CEO da Starbucks ganhou 6.666 vezes a mais do que o trabalhador comum da rede. Esse número chega a ser irônico até, né? Outra característica socialista é que todos os trabalhadores são sócios e têm direito ao voto em decisões importantes da empresa. Os benefícios são distribuídos para todos os trabalhadores e se por acaso alguma das 95 cooperativas estiver enfrentando dificuldades financeiras, as outras do grupo auxiliam ela a se reerguer. Eles têm até um fundo exclusivo para esse tipo de situação. Então já manda esse vídeo para aquele amigo que acha que sem os bilionários não existiria emprego, empresas e nem inovações. E me siga para mais curiosidades das mais variadas. Perfeito. Esse vídeo pode ser aprofundado, mas existe. Não há lugar no mundo para alguém ganhar 1000 vezes mais do que o outro, 100 vezes mais do que o outro. Não existe lugar no mundo para isso. Trabalhando na mesma linha, no mesmo lugar, não existe nada disso. Quando você tem essa estrutura em que você tem um salário máximo e um salário mínimo dentro de uma relativa distribuição de renda, você consegue fazer algo positivo, que é o que nós estamos mostrando aqui para vocês. E para quem acha que dinheiro é tudo, de brincadeira, vamos colocar esse vídeo das 10h01. Esse vídeo é muito interessante para você que acha que o dinheiro é tudo. Esse é para você guardar. Vai estar lá, guarda, enquanto você faz um Pix. Até que você tem que fazer um Pix por causa desse vídeo. Esse vídeo aí, ele cala fundo, pesado, em cima de qualquer um. Vou fazer uma pergunta para todo mundo. Tá. Vocês duas, ó. Faz. Se eu te desse hoje 1 milhão, como é que você ficaria? Eu ficaria feliz? Como é que ficaria o teu humor? Feliz. Feliz? Maravilhoso. Como é que você ia acordar? Como é que você ia trabalhar? Eu ia pensar já em investimento, já, sabe, aplicar o dinheiro pra render mais, essas coisas. 1 milhão? Também. Tá. E se eu te der 10 milhões, como é que você acordaria no dia seguinte? A mesma coisa, acho. Nossa, eu acordaria mandando todo mundo longe, viajar, falar, ninguém me viu mais. Tá. Aí eu chego no dia seguinte e falo assim pra você, vocês duas. Eu te dou 10 milhões, tá combinado. Mas você não acorda amanhã. O que vocês fariam? Vai, devolve, né? Ué, acordar vale mais que 10 milhões? Lógico, né? Acordar vale mais? Sim. Vale, não vale? Vale. E aí por que vocês acordam de mau humor? Se acordar vale mais que 10 milhões? Por que vocês acordam reclamando? A terceirização no Brasil é um crime. Eu tenho um vídeo aí da terceirização. Eu não sei se o Christian pegou. Tá? Eu tenho um vídeo aí falando da terceirização.
A terceirização é um dos maiores crimes que a gente pode ter, tá? Deixa eu me ver aqui. Já que estamos no meio do bolo, ô Christian, coloca o vídeo aí a 1h17 do nosso querido e amado Jones Manuel cagando sentenças daquilo que ele não entende nem conhece. Tá? Bota logo aí, logo enquanto o pessoal faz o Pix, que a live se estende mais um pouco, eu vou melhorando, porque eu brigando com um com o outro aqui, as coisas melhoram. Incrível. Pode colocar aí, Christian. O Pablo Escobar, fugindo pelas montanhas, queimou $2 milhões para esquentar a filha dele. O agronegócio, ele é um grande engodo, uma grande mentira, né? Silêncio, o especialista de sofá vai falar. A gente importa. Eu quero dizer para vocês que quem diz que o agronegócio brasileiro é um engodo, é uma mentira, é por isso que essas pessoas estão recebendo financiamento de fora do país. Porque isso aqui se trata de concorrência explícita. A Europa e os Estados Unidos são os grandes adversários do Brasil, principalmente os Estados Unidos, no agronegócio. Quando você vê Fundação Ford financiando tudo e todos e todes, você abre o olho. O ataque ao agronegócio brasileiro é negócio de sabotagem. Tá aí, olha. Bota aí, assistam com total imparcialidade. 85% dos fertilizantes que consome, a gente importa as máquinas e equipamentos, a gente importa até as sementes, a gente importa os agrotóxicos, por aí vai. E nós, produtores, adoramos pagar 30%, 40%, 50% a mais do preço do produto devido às taxas de importação. Pois é, aonde já se viu uma empresa não querer investir no Brasil? Teria que pagar só IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Só pra tu ter ideia, a gente só tem o chão. A gente só tem o chão e a degradação ambiental. Não, também tem nós, os bocônia, que cuidamos do chão durante 5, 10, 15, 20 anos para tornar ele produtivo. Então a grande vantagem do agronegócio brasileiro é que o que os economistas chamam de externalidade. Sempre um economista, um ambientalista, daqueles que acreditam que o Nescau vem das mimosas marrom. Ou seja, você vai fazer uma grande plantação de soja. Aí você degrada o meio ambiente, você acaba com a biodiversidade, você usa agrotóxicos, você causa vários efeitos. Isso fica aqui no Brasil. Isso não tem custos para eles. É verdade, eu vejo um monte de anta na cidade, só que elas são bípedes. Enquanto na beira de lavoura a gente vê anta, jacaré, viado, tatu numa população muito maior do que 30, 40 anos atrás. O que a gente precisa no Brasil é de um projeto de soberania. E aí é isso, na periferia do sistema capitalista, a soberania só vem com revolução. Hoje se assuste não. Eu acho que esse negócio de revolução é tipo uma crise de meia-idade. Vê que é um fracassado com quase 30 anos na cara, daí quer tomar o que é dos outros. Que mané externalidade, o que a gente mais tem hoje é país europeu mordido com o Brasil porque tá tomando o mercado deles. O Brasil já teve que importar carne da França, importar grãos da Ásia. E hoje estados como Mato Grosso, Pará, Maranhão, Bahia, que sem filtro eram estados mais atrasados, estão tendo destaque. Elevando o PIB, ainda mais importante, elevando o IDH e ainda exportando para outros países. Pra daí vir um Enzo Valentino com uma crise de meia-idade, uma espécie de ataque de pelanca pra falar que isso tá errado. A população de fauna em regiões agrícolas cresceu muito depois da chegada do agro. Só que você não vai saber disso porque não tem instituição estrangeira financiando pesquisa. Nós consumimos os produtos que nós produzimos, nós tomamos água direto do rio. Tenta fazer igual, bebe água direto do rio Tietê, de duas uma. Ou um braço cai, ou nasce outro braço. Essa ideia de distribuir tudo de forma igual funcionaria se fosse levada ao pé da letra. Porque todo mundo quer o que você tem, ficam até ofendidos se você recebe mais do que eles. Mas ninguém quer o risco, compromisso, desconforto de começar algo do zero. Então ter os mesmos direitos todo mundo quer, mas se fala em ter os mesmos deveres, aí já é opressão. Não, e revolução é na mesma linha de aceitar uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É um pau na ideia para, como eu falei, eu sou nacionalista, eu estou ao lado
dos nacionalistas, sejam eles branco, azul e amarelo, de qualquer cor. Christian, eu mandei um vídeo para você aí, que esse vídeo a gente tem que colocar de qualquer jeito, antes de continuar a nossa história. Esse vídeo fala sobre terceirização. É um político aí que eu não sei quem é, queria saber quem é. Vamos escutar esse vídeo a fundo. Preste atenção e depois peguem a cópia lá. Isso aconteceu em Rio Preto, São Paulo. Tá? Preste atenção às palavras incisivas e à degradação que é a terceirização. O que é a terceirização no Brasil? É a patifização de tudo, porque tudo que o Estado vai fazer, você coloca alguém para explorar a mão de obra lá, e algo que custaria diretamente ao Estado 10, custa 15, e os outros 5 são roubados e divididos entre empresários inescrupulosos e gestores bandidos, que é assim que funciona a terceirização. Eu sempre falei que as empresas, os municípios poderiam fazer um balcão de contratação avulsa, tipo cooperativa, sem problema nenhum, para trabalhos que não sejam continuados. Para continuado, você faz um concurso. E outra, meu amigo, não tem como gerir um país com 5.700 municípios, sendo que 80% deles tem menos de 20 mil habitantes. A empresa não dá, não garante, fecha. Coloca aí, Christian. Aí você manda um nude para ela. Você reconhece esse braço? Sim. Então eu quero saber se isso procede. Se é natural, né, uma pessoa que é o preposto, representa a empresa, ele falar sobre promoções insinuando favores sexuais. É normal isso? Não. Aonde que está o senhor me apontar aí, favores sexuais? Você acha que é normal você perguntar para uma servidora, ela te perguntar o que você tinha planejado e você respondeu o seguinte, com uma foto obscura, havia planejado chupar você todinha, sem exceção de lugares e risos. É normal alguém que tem uma relação hierárquica insinuar que vai fazer uma promoção para a pessoa e começar a ter esse tipo de conversa com ela? Eu vou ficar em silêncio. Você vai ficar em silêncio? Sim. Mas você não ficou em silêncio na conversa com ela. Vinícius, sabe quantas pessoas ganham? Você sabe, né? Sim. Você sabe o tanto que elas trabalham? Sim. Sabe o custo de vida delas? Você sabe o que é para uma mulher que tem um trabalho exaustivo como esse, ter uma possibilidade de promoção a partir de possibilidade de favores sexuais? Você tem noção do que é isso? Não foi Você bem tem noção que a sua empresa cuida de quem cuida de criança e você está fazendo contratação desse nível? Agora, obviamente, que essa CPI vai comunicar à secretária de Educação imediatamente para que tome as medidas contra você e contra esta empresa. Desde o começo, essa empresa deu sinal do que ela é. Então, essa é a realidade, esse é o retrato da terceirização no Brasil. Exploração, calote, corrupção, assédio sexual, violência contra o trabalhador, violência contra a mulher. Essa é a realidade. Então não estava faltando mais nada para essa desgraça de terceirização, esse bando de ladrão, de corrupto, de vigarista envolvido com político em todas as cidades do Brasil, não faltava mais nada. Não bastasse a exploração, um trabalho análogo à escravidão, porque você vira um escravo, você trabalha, não recebe no final e não pode arrumar outro emprego, senão você tem que abrir mão de todos os direitos. Não faltava mais nada agora. As pessoas começarem a ser contratadas via assédio sexual, a possibilidade de favores para ter promoção. Nós chegamos no fundo do poço, nós chegamos na lama, nós chegamos no esgoto, em tudo que tem de mais perverso. Vereador, o senhor já está me julgando e me culpando sem os fins legais para isso. Eu não estou fazendo nem julgamento nem condenação. Eu analiso os procedimentos para a contratação daqueles que servem ao município, que prestam serviço público. E eu acho uma indecência, uma canalice o senhor ter esse tipo de conversa com essa mulher. E está encerrada essa CPI. Agora o senhor tem que falar na delegacia da mulher para o Ministério Público. O canalha, a primeira coisa que faz é se arvorar na lei. O canalha quer logo o direito legal dele, quando não precisa de nada, já está tudo ali. As provas, e todo mundo sabe muito bem como funciona em prefeitura do interior, quando uma mulher gostosinha e bonitinha quer um emprego. É essa mulher que eu defendo. Eu não defendo a mulher empoderada, a Marilena Chuai, com a conversa mole dela, tá?
aquela conversinha mole com o bolso cheio para suas amigas. Papo da Janja. Meu papo é com essa mulher aí, que passa na porta da minha casa todo dia. Pessoas pobres, humildes, que vão fazer serviço de faxina, serviço básico, auxiliares de merendeiras e outras coisas, contratadas a salários vis por empresas que pertencem a grupos ligados ao prefeito, que levam o grosso da grana e, não raro, passam por isso daí. Se for bonitinha, se for gostosinha, se for legalzinha, a cantada é essa. E muitas sucumbem porque a miséria é triste. É isso daí, sim. Nisso aí eu sou defensor da mulher até embaixo d'água. Eu não sou defensor da mulher que tenta, vagabunda, ordinária, querer tomar pensão de um cara que namorou ele 3 meses e ela tinha 5 filhos de 5 homens diferentes. Isso não. Isso não é direito da mulher, não. Isso é direito da patifaria, da canalice. Agora, um cara desse tinha que pegar 10 anos de cadeia. Ele e qualquer um. É isso aí, é o retrato da terceirização no Brasil. É por isso que eu odeio terceirização. Odeio. Isso aqui é outra vergonha. Cara, é tanta vergonha nesse país que não tem mais como mesurar. Eu vou para a parte internacional, que é para fechar a live, que já estamos com 1h23. Apesar de a única diversão que eu tenho nesse mês de dezembro, realmente é isso aqui. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho Natal, eu não tenho nada, eu abdiquei do Natal, abdiquei da porra toda, de bom grado. Talvez dezembro eu faça uma live de 3 horas com você, tomando 2 garrafas de vinho aqui. Passe o Natal e o Ano Novo fazendo isso. Eu não tenho motivo nenhum para rir, eu não tenho motivo nenhum para confraternizar, eu não tenho motivo nenhum para nada. É um momento praticamente de luto na minha vida. É um momento de luto em relação a tudo. Em relação a tudo que está à nossa volta. Tudo, tudo. É um luto pela ignorância do povo. É um luto pela imbecilidade do povo, pela incapacidade cognitiva que as pessoas têm de desenvolver o básico. O básico do básico do básico. 2026 é o ano do porco estribuchar. Por quê? Porque os Estados Unidos vão aumentar em 2 trilhões a sua dívida. 2 trilhões a sua dívida vai aumentar agora, ou mais. Para a Rússia, tanto faz manter a guerra da Ucrânia ou não. Se ela acabar, ótimo. Se ela não acabar, está tudo bom. Está dentro do gradiente. Morre menos gente da Rússia naquilo ali do que morre gente na Baixada Fluminense aqui no Brasil. Não tem como. Estamos aqui todos escravos de toda essa situação. Então, o ano de 2026 é o ano das guerras, de acabar com elas, ou continuar com elas. Elas vão continuar. É o fim praticamente do dólar. O dólar perdeu 14% no último ano. Não aguenta mais outra perda de 14%. O fim do dólar não quer dizer que o dólar vai ser extinto, gente. O fim do dólar é o fim do dólar como hegemonia, como uma moeda que canta, a moeda que recita. O Ocidente inteiro não tem mais condições, com 120 mil mortes de fentanil nos Estados Unidos, a destruição do tecido social da Europa, a relativização do poder, o poder dado a meia dúzia de déspotas, a imprensa e o judiciário mandando não só no Brasil como lá fora. Agora o povo alemão está na rua reclamando porque não quer, de forma alguma, participar do processo de alistamento obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Ocorre que o governo, que não tem condições de pagar os seus feitos sociais, está dizendo que eles estão se preparando para uma guerra até 2029. A única guerra que existe é contra a Rússia. E até 2029 eles não conseguem desenvolver nada, a não ser a Rússia se proteger mais ainda e destruir mais ainda a Europa. Porque é isso que está acontecendo. É esse o caminho da Europa. A Europa, como fez em séculos pretéritos, tenta se salvar através da guerra. Só que naquela época era Waterloo. Naquela época eram canhões carregados pela boca. Naquela época a história era outra. Naquela época não tinha Orshnik,
Naquela época não tinha nuvem de drones. Naquela época não tinha metade da população europeia afeminada, aviltada, andando pela rua de saiote, com testosterona próximo de zero. Eram brabos. Os europeus eram brabos, todos eles. Justiça seja feita. Essa brabeza foi embora. Só ficaram os eslavos. A guerra que você está vendo na Ucrânia é de eslavo contra eslavo. Os mercenários que vão lá estão apanhando igual boi ladrão. Todo dia chega mais um corpo aqui no Brasil. E tem centenas de brasileiros mortos já nos campos, que foram através de canais criminosos daqui, e que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Itamaraty, nada fez. Deixou tudo rolar solto, à vontade, à lavantê. 2026 é o ano definitivo das guerras. É o ano que Trump tem que mostrar alguma coisa ou então sai fora do poder. Porque as eleições de meio de mandato estão aí. O que fazer? Invadir a Ucrânia? Invadir a Venezuela? Ótimo. E se a Venezuela sumir com o canal do Panamá do mapa? Só precisa disso. Desculpe. Vocês sabem quando o adversário só precisa de um ataque? É só isso. Eles podem acabar com a Venezuela. Se a Venezuela acabar com o canal do Panamá, a inflação americana sobe 2%, 3%. A economia americana tem um retrocesso de 5%. E adeus viola. Adeus viola. O buraco se aprofunda e some embaixo dos pés. O povo americano está sentindo no couro, no pelo, o que tem aí. Christian, se tiver um vídeo, coloca aí. Enquanto, se você se dignar a fazer um pix para a gente, você está ajudando esse canal a manter o conteúdo. A coragem deixa por minha conta. A coragem eu já tenho. Para falar a verdade, para falar de Toffoli, para falar de STF. E amanhã eu vou fazer um raio-x do Brasil. Não percam amanhã, que amanhã vai ser legal, bacana. Tá? Se tiver mais algum vídeo, coloca aí, Christian. Temos tantos vídeos da Europa, dos Estados Unidos, do fentanil, das drogas, o medo deles. Temos o Chaves, dizendo que a história das drogas é antiga, que um dia iriam acusá-lo. Não, mas eles mataram o Chaves e agora acusam o Maduro, porque a história deles é repetitiva, é a mesma nossa aqui. Eles usam o mesmo roteiro. Eles aproveitam o roteiro porque o povo é idiota demais. O povo engole qualquer coisa, qualquer situação. Christian, se tiver vídeo, coloca aí. Tá bom? Meu pirão primeiro. Quem disse isso? O Tribunal de Contas da União. Aliás, disse não, fez na prática. O Tribunal de Contas da União criou um novo penduricalho para grande parte dos seus servidores. Com esse novo penduricalho, os salários podem chegar até a R$ 91,9 mil, ou seja, 110% acima do teto máximo constitucional. Pelo projeto de lei 2829/2025, já aprovado pela Câmara dos Deputados, foi criada a licença compensatória, que vai beneficiar 913 servidores do Tribunal de Contas, o que equivale a 34% do total. E o que é a licença compensatória? Para cada 3 dias trabalhados, eles poderão folgar um dia. E esse dia, essa folga pode ser vendida. Isso aí é o 6x1 dos donos do país. Tá vendo? A cada 3 dias trabalhados, ele tem direito a mais uma folga e receber por ela. Transformando-se em salário indireto. Mais do que isso, essa licença compensatória não é deduzida do imposto de renda. Ou seja, o sujeito trabalha 30 dias e recebe 40 dias em um mesmo mês. Num país quebrado, num país que vai fechar o ano com 30 bilhões de déficit, num país que lidera o ranking mundial dos super salários no funcionalismo, o Tribunal de Contas cria mais um penduricalho. Estou pensando seriamente em tirar o pó do meu vademecum e estudar para o próximo concurso do TCU.
Mais um episódio da série Quem Fiscaliza? Aqueles que deveriam fiscalizar. Acho que a gente não tem nada para falar disso, né? A gente não tem nada para falar disso. Não dá para falar. Isso aí, como eu falei, não precisa mais cavar o fundo do poço. É só olhar em volta. Por isso que eu falo. O presidente não pode, o outro não pode, mas passou no Congresso. Tudo acerto. Os verdadeiros donos não estão aí. Quem manda... são os Illuminati. Não existe Illuminati. Existe dinheiro, existe cheque, existe carteira. Existe a capacidade que as pessoas têm de colocar dinheiro em cima da mesa e perguntar quanto que você vale. Tem gente que vale uma viagem, tem gente que vale um passeio, tem gente que vale algum dinheiro, tem gente que vale uma casa em Miami, tem gente que vale uma quinta em Portugal. Cada um vai botando o seu preço. E cada vez mais rápido, a preocupação com o escárnio, com a cara, é zero. Para quê? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer? O que eu tenho a temer? Eu faço e pronto. Quem está acima de mim? Quem pode fazer algo contra mim? Quem pode? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. É isso que acontece no Brasil de hoje. É esse o país que você vive. E a gente se insere dentro desse ocidente decadente, destruído, multifacetado, que você vai ver o resto amanhã, com o país, o raio-x do país, o país do déficit, o país da pouca vergonha, o país do salário infinito, o país do sabe com quem tu está falando. Tá? Coloca aí Hugo Chávez mostrando, mais uma vez, a falácia europeia, a falácia americana de repetir as coisas. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. Bueno, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, dijo, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, ahí en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. Yo no voy a irme por el monte. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Falta ao brasileiro isso aí, amor ao próprio país, amor ao seu semelhante, amor à sua vida, amor à sua história, amor a tudo isso aí. Ele sempre se julga superior ao quem está ao lado dele. Ou então ele pode ser superior amanhã. Essa é a realidade. Se você quer ajudar o nosso canal, se você quer manter o nosso canal no ar, com boa qualidade, com o que nós mandamos para vocês aqui, hoje eu tentei fazer um conteúdo o mais sucinto possível, o mais objetivo possível e o mais corajoso possível. Está aqui. Sim, sou alvo de processos, sim, me processam, mas eu estou aqui para isso mesmo. Alguém tem que ter essa coragem.
E sim, eu provavelmente sou candidato a deputado federal, não sei como. Se você quer saber como seria o meu desempenho, você vê aquele vereador ali que eu não conheço, metendo pau na terceirização. Não conheço, mas duvido que alguém que tem um discurso daquele ali não se aproveite. Então tem gente para se aproveitar no país inteiro. O fato de eu ser contra a vereança nos municípios não quer dizer que não existam vereadores dignos. É por onde se começa na política. É triste, mas é verdade. Tá aí, gente. Christian, me dá a relação de quem ajudou o canal. Eu estou melhorando também. Enquanto o Hélio está melhorando lá, eu estou melhorando aqui. De alguma forma, eu vou melhorar. Como eu já falei, Natal esse ano não há. Meu Natal é de vigília. É de vigília pelo planeta sair, ter alguma coisa para deixar para os meus netos, para os meus filhos e para os meus netos. Eu já estou nessa fase. Eu não tenho mais nada meu para cuidar, não. O que eu tenho para cuidar é o que a gente cuida aqui. É cuidado de vocês, o de nós, o de tudo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, se eu vou durar mais 1 ano, 6 dias, 6 meses, 6 horas, ou 50 anos, não sei. O futuro a Deus pertence, dependendo da minha vontade. Estou aqui pronto para mais 40 anos de briga, com qualidade. Tudo vai depender de lá de cima, o porteiro lá de cima. Agora, efetivamente, eu hoje já dou como a minha luta essa daqui, é o que me resta. Ser solitário tem que fazer isso. Se você é solitário, se você tem um foco na vida, é esse seu foco que você tem que ter. E tocar o barco. Christian, a relação aí. Delmar Gonçalves, Leonardo Bezerra, Genésio Santos, Felipe Valente, Edson Cardoso, Osmar Teixeira, Regivan Santiago, Reginaldo Figueiredo, Napoleão Silva, João Possada, Laércio Conceição, Rodrigo Gonzalez, Joaquim Maia, Sérgio Mendonça, Josiel Skudlark, Yulia Kovalyova, Paulo Duarte, Nasser Odé, Nadia Roque, Marcos Zimmer, Lucas Diniz, Alexandre Pontes, Lúcia Cordovil, José Padovese, Fernando Marciano, Rafael Ferreira, Fernando Storni, Marcos Barreto, André Vital, Antônio Barbosa, Diogo Nascimento, Francisco S.E., Bruno Galvão, Cláudio da Costa, Lilian Oliveira, Leandro Araújo, Francisco Santos, Moacir Alcoforado, João Justine, Marcelo Silva, Rogério Santos. Obrigado a todos vocês pela participação, pela colaboração. Amanhã não percam, amanhã é o Raio-X do Brasil, que é um complemento disso tudo aqui. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber qual é o seu país. Você tem que saber a verdade, não iludido por caprichoso e garantido. Depois que você escutar tudo que eu tenho para falar, você escolhe para qual caminho você pula, ou o que você faz. Mas primeiro me escute, tá bom? Beijo. Fui.